Dependência emocional nasce na infância? Nem sempre. A infância explica, não determina. A infância é a fase da vida de todo sujeito onde a gente está experienciando o que é o mundo, o que são as relações, a gente tem acesso a vários estímulos, a várias ideias, a várias crenças que são trazidas ali através das pessoas com quem a criança mais tem convivência. Então podem ser os pais, podem ser os genitores, os cuidadores, que exercem esse papel, essa responsabilidade educacional na vida da criança. Essa educação, ela perpassa pela educação convencional escolar e ela vai para uma educação a nível de visão de mundo, valores, paixões, discernimento e conceito do que é certo, do que é errado, e dessa forma a gente vai construindo a nossa personalidade. É importante também a gente desconstruir aquela ideia de que tudo que acontece na minha vida enquanto adulta é responsabilidade dos meus pais. Não é bem por aí. A dependência emocional não necessariamente está focada somente na infância, porque às vezes, enquanto adolescentes, vida adulta, a gente se depara com algumas situações nas quais a gente ainda não tem um repertório tão estruturado, repertório cognitivo, estrutura cognitiva, já que pode ser uma situação nova. Digamos que uma pessoa que teve uma família bem consolidada, que teve acesso a valores bem estruturados, que foi apresentado ao mundo de uma forma positiva e saudável, cresceu dessa forma, conseguiu lograr êxito, uma pessoa bem desenvolvida, articulada, organizada a nível emocional, de repente se depara nesses caminhares da vida, enfim, com uma pessoa que tem traços bem demarcados narcisistas. E aí essa pessoa acaba iniciando uma relação abusiva. Essa experiência gera uma marca, gera uma memória. E a partir disto, entendendo que essa pessoa com traços narcisistas bem demarcados acabava trazendo ganhos positivos, né? Ganhos para aquela pessoa, ela entende que amor tem um pouco disso também. Tem um pouco de controle, tem um pouco de limitação entre o meu passo, o que eu quero, porque essa é uma forma de cuidado também. A partir dali, a minha ótica, a minha lupa, ela pode acabar ficando contaminada, mesmo eu estando numa fase adulta da minha vida. Situações onde a pessoa vive perdas, vive luto, acaba colocando o sujeito que vivencia essa fase desafiadora numa situação um pouco mais sensível, um pouco mais delicada, e a pessoa acaba se mostrando um pouco mais aberta e predisposta a estar numa posição de ser cuidada, de ser acolhida, que não é algo negativo, mas a intencionalidade de quem oferta esse apoio é algo que a gente não controla. E de repente, do outro lado, pode vir um comportamento completamente intencional, voltado para uma manipulação, posse e controle, que a pessoa, por estar naquele momento um pouco mais sensível e menos cautelosa e perspicaz, não consegue perceber. E quando a pessoa se dá conta, ela já está inserida naquele contexto, vivendo uma fase delicada da vida e se colocando dessa forma numa situação de dependência emocional. Então, não. Dependência emocional, ela não nasce exclusivamente na infância. Porém, na infância, existem algumas situações que podem acabar colocando o indivíduo numa situação de favorabilidade de dependência emocional. Exemplo, pais ausentes fisicamente. Essa ausência física das figuras, né, materna, paterna, pode passar uma sensação de que aquela referência não é tão interessada para aquela criança, né, para aquele indivíduo. E dessa forma a criança ela começa a desenvolver ali, de repente, uma crença de desamor, de desamparo. A depender de como seja a terceirização desse papel, porque às vezes tem pessoas que desenvolvem, né, o papel materno, paterno, e que não necessariamente são os genitores daquela criança. Mas a depender de como isso é comunicado, de como isso é levado, de como isso é apresentado, acaba se tornando o que a gente chama na psicologia, a partir da visão da terapia cognitivo-comportamental desenvolvida por Aaron Beck, de
crença central. Essa crença central acaba se tornando uma verdade e um norteador para as relações dessa criança enquanto vida adulta. Então, essa questão da relação com os pais existe, né? Tem uma predisposição, uma favorabilidade, mas não é o único fator determinista. Além da ausência física, pode existir também a ausência afetiva, a indisponibilidade emocional desses pais, genitores ou cuidadores, o que acaba trazendo uma sensação para a criança de que para ser notada, ser vista, eu preciso me doar muito, eu preciso fazer muito para conseguir conquistar aquele afeto, aquela atenção. Com isso, a gente acaba percebendo adultos que topam tudo pelo afeto. E aí se colocam em relações não saudáveis, onde não tem ganhos positivos, doam muito mais do que recebem, só para não ter que lidar com o fato de viver só, ou de fato bancar a solitude temporária até que encontre uma relação que seja positiva, saudável e equiparada, equilibrada a nível de o que eu dou e o que eu recebo. Trouxe que não necessariamente a dependência emocional nasce na infância, expliquei um pouco de como isso pode acontecer também na vida adulta e é importante a gente parar e observar um fator também, a gente está inserido na hiperconectividade, estamos expostos a vários recursos tecnológicos onde o amor é comercializável. A gente tem visto aí, né, algumas figuras que estão aí no auge, enfim, na mídia, trazendo um pouco dessa comercialização de relacionamento. E a gente cresce também tendo acesso ali às historinhas, né? De, enfim, princesas que são salvas pelos príncipes, projeto de família feliz, que é aquela estrutura dos comerciais de margarina, como a gente já ouve há bastante tempo esse termo. E essa cultura, isso que é vendido, que nos é apresentado, diz que amor cura, que amor transforma, que amor completa, que amor traz felicidade. Então, no fundo, quem é que não quer ser amada? Quem não quer ser amado, já que o amor é tudo isso e um pouco mais? Inclusive, tem ideias que vão além disso, que trazem que o amor dá sentido à vida. Olha que responsabilidade. E aí eu trago uma provocação. Quem disse que o amor só está em relacionamento afetivo amoroso? Aquela relação com um amigo, uma amiga, é uma forma de amor. Aquela relação com o familiar próximo é amor. A relação que você tem com o planeta, a relação que você tem com a natureza, a relação que você tem consigo mesma ou consigo mesmo é amor. Quem disse que o amor só é vivenciado, experimentado se a gente estiver dentro de um relacionamento? Por que tem que ser a qualquer custo? Não tem que ser dessa forma. Eu passei um pano ali para os pais, né? Trouxe que não necessariamente é culpa deles. Reforço isso. Porém, contudo, todavia, não posso retirar a responsabilidade emocional da construção de família a partir de adultos. Como assim? Estamos dentro de uma relação. A gente identifica que não tem alguns sinais positivos e saudáveis. E aí eu decido dentro dessa relação ter frutos, construir família, ter filhos. Quando eu tomo essa decisão, entendendo que não necessariamente é um território estável, propício, muito pelo contrário, é um território, inclusive, que tem uma predisposição ali a terremoto. Né? A gente sabe um pouco do histórico da pessoa, já percebe alguns sinais, mas aí a gente acaba entendendo que talvez um filho vai transformar. Enfim. Aí a gente começa a construir uma relação que vai ter uma terceira pessoa, né? Uma quarta, enfim. E a partir disto, se eu não sou e se eu não estou com o indivíduo que exerce um nível de autoconhecimento positivo, que não consegue perceber os seus próprios padrões e tendências comportamentais, que não consegue exercer uma boa regulação emocional, a probabilidade de criar crianças que se tornarão adolescentes e futuramente adultos muito mais estruturados cognitivamente, conscientes sobre suas ações, que conseguem perceber suas crenças e, a partir disto, escolhem ter padrões comportamentais mais funcionais e menos disfuncionais, eu acabo tirando toda a responsabilidade que não pode ser atribuída à criança, afinal a criança não tem ainda senso crítico, não consegue discernir certo de errado, saudável de inapropriado. Quem faz isso são os pais. Então, essa base que eu estou construindo é sólida o bastante para que eu tenha frutos? Se não, é importante eu rever isso desde agora. Quando eu consigo ter consciência e clareza sobre isso, eu percebo que, mesmo não sendo a minha intenção desenvolver uma relação
educação, dentro da criação, da transmissão de valores e da apresentação do mundo para aquela criança que não é nociva, a minha intenção não é essa, eu acabo reproduzindo, porque o meu repertório não é o melhor e o do meu parceiro também não. Passei pano para os pais, mas reforço, é importante também a gente entender, essa pessoa com quem eu me relaciono seria um bom pai? Essa pessoa com quem eu me relaciono seria uma boa mãe? Como é a relação dessa pessoa com o mundo? Quais são os valores dessa pessoa? A gente vive tão acelerado nessa busca incessante de amor que a gente nem para se dar o trabalho de entender e conhecer um pouco mais sobre aquela pessoa. Quais são as ambições? Quais são os projetos de felicidade daquele indivíduo? Quais são os pontos intoleráveis daquela pessoa? O que é que chama a atenção, gera engajamento, gera prazer para aquele indivíduo? Realmente há conexão? Então, quando a gente fala sobre relacionamentos saudáveis, que é o inverso de dependência emocional, é importante a gente olhar para isso. A relação que eu estou inserido hoje, me permite ter descendentes, ter frutos, ter filhos que terão tendências comportamentais mais saudáveis a partir dessa experiência que está vivenciando conosco? E acredito que se você ainda não tem uma resposta, poxa, não sei ao certo, né? Se essa dependência emocional veio da minha base, se foi de alguma experiência enquanto adolescência, vida adulta. A pergunta não é da onde veio, é o que você vai fazer com isso a partir de agora. O primeiro passo para qualquer processo de mudança é a consciência. A dependência emocional que talvez você esteja vivendo há um tempo, ou que talvez você já esteja começando a perceber sinais, não é uma fraqueza, é uma estratégia de sobrevivência. É dessa crença de que você precisa ser amado, que você precisa ser amada, que você precisa estar num relacionamento para se sentir bem e saudável. E não necessariamente esse é o sentido da felicidade. Se redescubra, explora os seus hobbies. Quais são os talentos que talvez você ainda não tenha se conectado? O que talvez esteja aí no seu radar há muito tempo para fazer, que você sempre acreditou que depende de uma terceira pessoa para conseguir desenvolver? Será que aquela viagem que você ainda não fez? Será que é aquele curso que você ainda não teve coragem de experimentar? Será que é uma mudança significativa na sua carreira? Talvez a falta que você sinta não seja de uma pessoa externa, é sobre a sua relação consigo. Crescer emocionalmente é aprender a se relacionar consigo para depois aprender a como melhor se relacionar com os outros e com o mundo. Gostou desse conteúdo? Te ajudou? Então deixa aqui sua curtida. Fazendo isso, você ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas. E se você quiser me encontrar em outras redes, tá tudo descrito aqui nesse vídeo, tá?